Oposição denuncia sequestro de Maria Corina durante manifestação na Venezuela. Isso mesmo. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, foi sequestrada nesta quinta-feira, dia 9, ao sair de uma manifestação na cidade de Chacal. Maria Corina foi violentamente interceptada à sua saída da concentração em Chacal. Diz uma reportagem da campanha opositora no Twitter. Tropas do regime atiraram contra as motocicletas que a transportavam. No início da tarde de hoje, Maria Corina deixou o esconderijo, onde estava para se juntar às pessoas nas ruas. O povo reivindica a posse do ex-diplomata Edmundo Gonzalez como presidente do país. A cerimônia está prevista para ocorrer amanhã, com autoproclamação do ditador Nicolás Maduro no comando da Venezuela, para mais um mandato. Edmundo Gonzalez, o verdadeiro presidente eleito na Venezuela, se manifestou sobre o sequestro de Maria Corina e avisa Maduro para não brincar com fogo. Ele disse: como presidente eleito, exijo a libertação imediata de Maria Corina Machado. As forças de segurança que a sequestraram, eu digo, não brinquem com fogo. O caso já tem repercutido internacionalmente. A deputada americana Maria Elvira Salazar disse que se Maduro fizer algo contra Maria Corina, os Estados Unidos vão entrar em ação. La última información que nos llega de Venezuela es que María Corina Machado está secuestrada por el régimen de Maduro y que uno de sus guardaespaldas está herido. Y la advertencia es muy clara al régimen de Maduro. Si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes. Están advertidos. O ditador tem apoio dos militares, mas há notícias de que muitos já desertaram. E esse é um papo para ela, a nossa querida correspondente Maria Laura Assis, que traz para a gente aí todas as atualizações em relação ao caso. Boa tarde, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada novamente por este espaço. Hoje vamos falar então dessa manifestação em contra justamente a posse de Nicolás Maduro, que foi aí chamada pela ex-candidata, né, que não pôde concorrer às eleições, Maria Corina Machado, e que recentemente tivemos informações urgentes em relação a ela. Lembrando a vocês que ela estava, né, no exílio, ela teve que sair do país dela, ninguém sabia onde ela estava na clandestinidade, e ela tinha prometido hoje comparecer às manifestações, o que ela prometeu e terminou realmente efetuando, e por isso, em plena manifestações, a gente acabou de ter uma informação de que as motos que estavam transportando a Maria Corina Machado teriam recebido disparos do regime de Nicolás Maduro. Também há informações de um possível sequestro dela. Então estamos aqui esperando, né, as informações oficiais para saber o que pode ter ocorrido com ela. Lembrando a vocês que nesta semana um agente do FBI, um militar também norte-americano, um ex-candidato à presidência da Venezuela e até o genro do candidato que venceu as eleições foram presos pelo regime de Nicolás Maduro. Então a gente vê aí um avanço violento por parte dele e, por outra parte, um avanço por parte da população em todas as cidades da Venezuela e do mundo que hoje se opõem à posse de Nicolás Maduro. Muito obrigada, Maria Laura, pelas informações. A qualquer momento, se tiver atualização, você volta aqui para conversar conosco. E olha, nós estamos a 24 horas da cerimônia de posse. Maduro disse que não sai, e o Edmundo Gonzalez reafirma que assumirá a presidência, e em meio a isso tem integrantes do MST que já garantiram a presença na festa. Bruno Musa, aqui é aquele caso que a gente não sabe se estamos falando da Venezuela ou do Brasil. A gente teve todo esse processo de eleições que, na verdade, não foram nada transparente, nada democrático. Quem deu ali o aval e disse, olha, o Maduro de fato ganhou foi o judiciário deles, e ainda sinalizou muito. O Maduro alfinetou muito durante todo o processo Lula, eles tiveram ali umas rusgas no meio do caminho. Ele mencionou também, o Maduro mencionou o judiciário daqui do Brasil, falou da nossa Suprema Corte, falou que lá no Brasil também o judiciário deu uma ajudada para o Lula chegar ao cargo presidencial, e tá todo esse imbróglio aí. Junto com isso, a gente tem essa tensão aí hoje das duas turmas, né, manifestando ali, as pessoas pedindo por liberdade, ao passo que o Maduro aí com seus capangas, eu diria, tá ali tocando o terror em cima das pessoas. Olha, eu mantenho contato quase que diário lá com a Venezuela. Eu tive o prazer de conhecer a Maria Corina Machado ao vivo. A gente foi quando foi gravar o Infiltrados Venezuela no ano retrasado. Então eu mantive muitos contatos por lá, não só com pessoas da população, civis comuns, como
pessoas ali do alto escalão da oposição venezuelana, e com uma delas que eu estou falando agora, ela acabou de me mandar mensagem faz 1 minuto e meio. Falaram, acabaram de levar a Maria Corina Machado. Então, ao que tudo indica, sim, o grupo do Maduro a levou. Não foi só tiro, não, foi como a Laura tinha mencionado há pouco, a possibilidade disso, e ela acabou de me confirmar, tá? Vamos ver para onde, como, isso espero que fique claro e que, enfim, não sumam com ela. Afinal de contas, nós estamos falando de uma tirania que, sim, que tem todo o apoio do Brasil. Afinal de contas, o Lula ter falado que não sabia se tinha sido fraudado ou não, ele nunca falou abertamente, foi uma fraude que matematicamente a gente comprova isso. Se você pega a ata divulgada pelo Maduro, pelo lado da situação, ou seja, da tirania do Maduro, e você soma todos os votos a cada um dos concorrentes, né, dos que competiram na eleição, você chega exatamente em números exatos. Ou seja, cada concorrente teve ali números exatos, entendeu? 67, 30 e pouco. Isso não acontece nunca. Estatisticamente, a probabilidade disso acontecer é praticamente zero, né? Você tem votos quebrados e eles divulgaram o voto inteiro. Então, estatisticamente, não tem como você duvidar que houve uma fraude clara nas eleições e que é uma ditadura plena. Mas o Lula não consegue falar. Tanto é que ele não vai para lá, senão seria demais já. Ele está vendo a popularidade dele em queda, está vendo que no exterior ele já não é mais quem ele achava que era, mas ele vai mandar alguém. Então, ele, Colômbia e México, Brasil, Colômbia e México, vai mandar alguém. Vamos mandar alguém de segundo escalão. Não importa. Se você manda alguém para a posse programada para amanhã de um presidente, significa que você está apoiando esse presidente. Você está chancelando aquilo que não deveria ter acontecido, porque não foi um resultado coerente, um resultado real. Não foi nada disso. O mundo sabe absolutamente de tudo. Inclusive o Chile, governado por Gabriel Boric, que é um presidente de extrema esquerda. Ele era líder estudantil lá atrás, tentou passar uma constituição com linguagem neutra e uma série de outras questões progressistas que não foi aprovada pela população. Ele falou que não vai mandar nenhum representante do Chile para lá e ele reconheceu a fraude. Então, falta vergonha na cara, falta responsabilidade, falta preocupação com o ser humano por parte da administração brasileira, mexicana, colombiana e tantas outras que estão apoiando esse escárnio. Diego, a gente tem aí toda essa sinalização de proximidade do Lula. Vale lembrar ainda a Foro de São Paulo, tá? A Foro de São Paulo, tanto Lula quanto Maduro fazem parte da mesma organização, que é o Foro de São Paulo, uma organização de extrema esquerda que tem como objetivo justamente desmontar as democracias para que eles tomem o poder em toda a América Latina. O Olavo de Carvalho passou ali a década de 90 inteira falando a respeito disso, era tido pela grande imprensa como fake news, como desinformação. E no primeiro ano do governo Lula, do Lula 3, em junho, finalzinho de junho, comecinho de julho, o Brasil sediou um evento do Foro de São Paulo. Então aí a gente vê que não é bem desinformação ou fake news. Além disso, a gente ainda precisa colocar nessa conta o MST, que é um movimento terrorista aqui no Brasil, que a gente sabe muito bem o que eles fazem aqui na atuação do MST, com o aval do petismo, né, com o aval do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, literalmente tocam o terror aqui nos interiores do nosso país, que está lá na posse do Maduro, que está lá com o representante, essa proximidade, o Lula sempre com essa proximidade, as ditaduras, os movimentos sociais que são chancelados pelo Lula, sempre com essa proximidade em relação às ditaduras ao redor do mundo. Diego. Pois é, Geisiane, mas 5 membros do MST para a posse do Maduro é muito pouco, eles deveriam levar o movimento todo. Afinal de contas, a Venezuela é o paraíso comunista idealizado pelo Stedley e tantos outros líderes dessa organização, né? Porque chamar de movimento é cortesia da casa. Ninguém nem sabe o que é MST. O MST não tem nenhum CNPJ que o regularize perante a legislação brasileira, né? Tem outras organizações que também atuam no Brasil sem CNPJ, mas vamos deixar para lá para focar na Venezuela, que é aí o núcleo da notícia que nós estamos dando agora. E nesse ponto é claro que também existe um grande alinhamento do nosso governo com o governo venezuelano. O Lula vai mandar um representante para a posse da Venezuela, porque a Venezuela é um país vizinho, é um país com quem o Brasil mantém relações comerciais. Vocês sabem em qual colocação na nossa lista de parceiros comerciais está a Venezuela?
em 48º lugar. A Venezuela é um parceiro comercial irrelevante para o Brasil. Não há desculpa para que o nosso governo preste a um regime ditatorial sanguinário, como é o regime de Maduro, um regime que claramente fraudou eleições, que até hoje não apresentou as atas das eleições, que só se tornou legítimo por conta de uma canetada da Suprema Corte. E aí eu vou dizer que semelhanças não são mera coincidência. Enfim, nós temos uma ditadura bem ao lado do nosso país, uma ditadura que causa um problema social muito grande aqui no Brasil. Haja vista a quantidade de venezuelanos que, por não ter outra opção, acabam deixando o país, e nós encontramos esses venezuelanos aos montes pelas ruas das capitais aqui no Brasil, principalmente dos estados do norte, dos estados do nordeste. Aqui em São Paulo também são muitos. Enfim, o Brasil deveria expor todo o seu repúdio ao regime venezuelano a todo tempo, para deixar claro que aqui na América Latina, na Sul, nós não toleramos ditaduras. Infelizmente, não é isso que nós vemos por parte do nosso presidente, nem da alta cúpula do nosso governo federal. Rodrigo, você realmente acredita, existe essa possibilidade? A gente tem visto as manifestações de Maria Corina, de Edmundo Gonzalez, né? A sensação do povo, inclusive nós temos aqui em Bauru venezuelanos que vão se posicionando e entendendo que existe de fato esta possibilidade de Maduro partir e deixar o poder. Qual é a tua expectativa com relação a isso? Existe possibilidade, sim, porque são muitas as coisas que fazem pensar e concluir que isso é assim. Principalmente porque o 28 de julho a eleição foi ganha pelo Edmundo González Urrutia. Ele é o novo presidente eleito da Venezuela. E as atas ontem foram levadas para Panamá, que agora no Banco Central estará em uma bóveda aí, protegidas, e eles vão resguardar essa prova na história da Venezuela e de Panamá juntos, que comprovam a vitória do Edmundo González Urrutia. Então, pela lei, está demonstrada com as atas das maquininhas, com o sistema, com as regras do chavismo, aí o povo venezuelano ganhou essas eleições. A partir dali, não tem mais como essa tirania ficar no poder. Depois do 28 de julho, começou uma série de perseguições, de agressões contra a população civil, mas também contra muitos militares. Agora, Pittori, tem mais de 100 militares na cadeira que são perseguidos, que são violentados, perseguição contra as famílias, e também nos últimos 3 dias tem mais de 20 desaparecidos, tem muitas pessoas que estão sendo assediadas pelo regime nesse momento, como a família da Maria Corina, a família do Edmundo González, e o povo da Venezuela. Aqui nas próximas horas nós estamos atentos que vão sair para as ruas. Hoje os militares, dentro da Força Armada, existe uma divisão muito importante, porque muitos presos políticos, muitos dos mortos presos políticos e perseguidos pela tirania são militares. É por isso que vocês estão vendo agora nos vídeos nas redes sociais, muitos civis que foram dados armas para eles para defender Maduro, né? E não as Forças Armadas. Então, você fala de uma militarização do país, mas a verdade é que são os grupos de civis paramilitares que o Maduro deu armas para eles defender a tirania. Agora, se espera que nas próximas horas aconteça que a Maria Corina vai para a rua com o povo venezuelano, que nós estamos já chateados, já é suficiente dessa tirania. O povo venezuelano está reunido no desejo de sair dessa tirania, e nós achamos que vamos conseguir, porque não somente falar que é a oposição que está com a Maria Corina, é o povo venezuelano mesmo. Um monte de pessoas que apoiaram o chavismo alguma vez, um monte de militares, um monte de lideranças do antigo chavismo já estão falando hoje é o dia que morre o projeto do Chaves, né? Eles mesmos estão falando isso. Mas, então, estamos aguardando as próximas horas para ver o que vai acontecer. Rodrigo, é óbvio que não é o nosso desejo, mas a gente sabe que um ditador dessa envergadura, do tamanho do Maduro, enfim, só sai do poder com sangue, né? Com derramamento de sangue, com luta, enfim. Você acha que na força, né? Você acha que existe a possibilidade dele deixar o poder amistosamente, né? Pegando o avião e partindo para a Turquia, como sugerem alguns, ou teremos um enfrentamento, o povo venezuelano ainda vai ter que pagar com vidas para se ver longe desse ditador?
Nós estamos pedindo a Deus, Pitoli, por isso que eu aproveito aqui para pedir a vocês brasileiros, peço muita oração da sua parte, solidariedade, porque o que vai acontecer agora não é que os venezuelanos vão chegar a Miraflores, vão tocar a porta, aí Maduro, vai embora, tá? Não, o Maduro vai ir amanhã para o Palácio Legislativo, ele vai se juramentar, vai tomar posse pela força, com essa Assembleia Nacional que é deles, chavistas, né? Eles vão falar, nós somos o governo reeleito, tá? Mas a partir daí, existe o que é a usurpação, né? Os militares, os corpos policiais, iniciativas privadas já falaram. A partir de 10 de janeiro, o Maduro fazer isso, tudo é válido e aprovado pela Constituição. Também é importante dizer que o presidente Edmundo Gonçalves e a vice-presidente Maria Corina Machado falaram publicamente que dão garantias e aprovam qualquer ato de força que seja feita pelos militares ou pelos policiais para acabar com a usurpação do poder, né? Agora, o povo venezuelano também tem uma parte que fazer aí, né? Quando os violentos vêm te agredir, agora está o princípio de legítima defesa. Ontem fez viral, eu coloquei na minha rede, o vídeo do Ivan Simonovic, que é um comissário importantíssimo da polícia venezuelana. Ele esteve preso 15 anos e fugiu, e ontem fez uma declaração. Se você é agredido na rua, você tem direito a se defender e você sabe como se defender, né? Porque esses grupos de civis com armas, eles não estão acostumados a ser enfrentados com violência. E nós estamos cansados dessa tirania. Então chega o momento de ir para frente. Então, Pitoli, tem um ambiente de cobrar a vitória, na qual os civis, os militares e os policiais estão todos alinhados no que tem que ser feito para acabar com essa tirania. Agora, Rodrigo, e a posição do governo brasileiro diante disso tudo, mandando o representante, a embaixadora Glivânia, enfim? Eu faço essa pergunta e emendo em outra. Rodrigo, a queda de Maduro é de extrema importância para o brasileiro Claro. de bem. Por que eu estou dizendo isso? A permanência de Maduro no poder fortalece o governo Lula, fortalece através do abastecimento financeiro que vem da Venezuela através do narcotráfico, nós sabemos disso, fortalece inclusive as decisões do poder judiciário no Brasil. O Maduro continuar no poder é um desastre para o Brasil, é um desastre para o Brasil. Como é que você vê a posição do governo Lula e se de fato isso representa uma ameaça para nós, a manutenção de Maduro no poder? Obviamente é uma ameaça para os interesses de segurança nacional do Brasil, porque a Venezuela tem servido como uma base logística e operacional para todo o extremismo islâmico que tem na região, para todo o narcotráfico, para todo o que são as guerrilhas narcotraficantes colombianas na fronteira norte do Brasil com a Venezuela. Então, sim, é um perigo mesmo. E, além disso, de tudo isso, o dinheiro do povo venezuelano tem sido usado para financiar grupos extremistas de esquerda aqui no Brasil, começando por o MSTS, né? Que até o chavismo começou a doar hectares, pedaços gigantes de terreno de território venezuelano, para que essas pessoas vão para lá a fazer as suas atividades, né? Entre aspas. Então, é importante que a ditadura venezuelana, a tirania chavista caia, porque vai ser um golpe muito forte contra o projeto continental do Foro de São Paulo. Todas as organizações que estão alinhadas com o Foro de São Paulo são organizações criminosas. Eu já falei isso no Congresso Brasileiro. Todo o que está alinhado ao Foro de São Paulo são organizações criminosas. E tem que ser vistas dessa forma e ser tratadas dessa forma, porque é o crime o projeto deles. Não é um projeto político, não é um programa de governo. É fazer o crime legal. É que os criminosos tenham partidos políticos, tenham candidatos que sejam eleitos, é controlarem as eleições, é destruir a economia para que as pessoas não tenham prosperidade, é roubar as propriedades particulares das pessoas para que depois
em uma situação de miséria e pobreza, as pessoas começam a fugir do país. Por isso é tão vital, é muito importante a queda do Maduro na Venezuela, porque já o Foro de São Paulo não terá um dos principais pilares deles aqui na região. E nós esperamos da classe política brasileira a maior solidariedade nesses momentos. Pressão, máxima pressão. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.